Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, toma minha boca aqui, fala, meu Pai, com as pessoas que se prontificou a ouvir esse evangelho, em nome de Jesus. Amém. Então, foi sorteado aqui, 1 Samuel, tá? Misericórdia, eu peguei uma Bíblia aqui muito pesada, mas como já tá aqui, pautada aqui, eu vou ler nela, tá? Porque eu já botei essa fitinha aqui, mas depois eu vou trocar de Bíblia, gente, porque essa aqui é muito pesada. Ó, então, vamos lá. É 1 Samuel 3, tá? E eu vou lendo, porque foi o tópico aqui do 11 em diante, né? É a revelação de Deus para Samuel, que ele ficou estático, né? Com essa revelação. Mas aí eu não sei se vai... Eu vou abrir na outra Bíblia aqui, como eu tô deitada, então a Bíblia ela pesa muito, porque eu tenho que ficar segurando ela assim no ar, né? Eu não estou sentada, gente, que eu tô com problema de coluna. Então vai pesar muito essa Bíblia. Ela é muito boa, a letra é muito grande, mas para quem está numa escrivaninha, né? Está sentado. Mas para quem está segurando ela na mão, não presta não, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lendo nessa Bíblia mais levinha. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá, tive que trocar a Bíblia aqui, gente, né? Mas vamos lá. Aí tá aqui. Como eu falei, né? Foi um sorteio dentro da Bíblia. Geralmente eu gosto muito de usar o aplicativo, mas não usei por ordem de Deus. Deus, quando ele dá um comando, a gente tem que obedecer, né? E aqui é exatamente até o que se trata, né? Que Deus ele aparece a Samuel, né? Ele chama Samuel. Aí começa a Bíblia que ele é mais leve, mas é aquela linguagem mais fácil. Não é mais fácil, né? Porque aí vem umas palavrinhas aqui que de repente quem tá conhecendo Bíblia agora vai ter dificuldade de entender, né? Então eu vou ler nessa minha mesmo. Ó, Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Aí na outra aqui a linguagem está escasseado, né? Era escasseada a palavra. Então fica complicado, né, gente? Para quem nunca leu Bíblia, misericórdia. Então vamos para essa mesmo. Essa linguagem aqui é boa, ó. As visões também eram muito raras, tá? Então era rara. E então o que acontece? Você não tem aquela experiência, né, de um homem de Deus que passou anos e anos na presença de Deus, sabe, igual Moisés, ouvia a voz de Deus, não. Tanto que aqui fala que ele era um menino, ele era ajudante do juiz Eli, tá? Na adoração, nessa tenda sagrada lá, né, onde ficava a arca, né, da aliança. Então, ele não tinha muita experiência. Então, vamos lá. Então, igual eu falei, né? Eu falei o quê? Olha, Deus falou para eu abrir dentro da Bíblia, não no aplicativo de versículo, porque ele quer falar, ele quer ler o capítulo de repente. Ah, mas como é que você sabe que Deus falou, mandou você ir lá para a Bíblia, né? Sortear dentro da Bíblia? Porque é um incômodo muito grande, é muito diferente. Você não consegue aquilo que você faz, né? Um hábito, né, que eu fazia sortear um versículo lá dentro do aplicativo, era fácil e tal. Mas sabe aquele incômodo? Tipo assim, eu não mandei você ir para aí, eu já falei que eu quero dentro da Bíblia. Aí você pensa assim, meu Deus, vai dar ruim. Por quê? Que eu falo, meu Deus do céu, dentro da Bíblia é complicado, porque não tem como. Você tem que... Eu não consigo, muitas vezes, eu sorteio, mas não consigo só escolher o que eu quero ler. Eu sou obrigada a contar a historinha de Samuel toda para vocês. Por quê? Porque Deus, de repente, quer falar com alguém em particular e vai ser necessário a pessoa entender o que está acontecendo dentro daquele capítulo 3. Né? Então, aí vai, de repente, indiretamente, né, falar, porque eu com a experiência que eu tenho, né, de sorteio da palavra, que o Espírito Santo de Deus só me usa dessa forma, e aí acontece de eu ficar, não poder escapar daquele capítulo. Né? Não, eu vou para outra, eu vou sortear outra palavra. De repente eu não vou conseguir fazer outros sorteios para ir emendando a pregação, que a minha pregação geralmente eu falo, é assunto puxa assunto, eu não fico só dentro de um capítulo. Mas quando eu vejo que é uma indireta, é alguma coisa assim que Deus quer tratar com alguém,
aí eu já tenho que ficar dentro de uma caixinha, tá bom? Aí vocês podem achar assim até a mensagem mais maçante, mais pesada, porque eu vou ficar dentro de um assunto. Vamos ver, mas vamos deixar rolar aí que a gente vai ver o que vai dar, tá? Então a gente tá vendo aqui que Samuel não tinha essa experiência que eu tenho hoje de falar, não, Deus não quer que sorteie versículo, né? Deus quer que leia na Bíblia, então eu já não posso escolher um versículo solto dentro de 1 Samuel 3. Eu não posso, eu tenho que ler, tá, gente? Então vamos lá, parar de falar e vamos ler. Tá, então a gente vê aqui que ele não tem essa experiência, então ele fala aqui. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, né? Não tinha nem muitas visões naquela época, estava escassa, né? Aí fala aqui, ó. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou. Samuel, Samuel, estou aqui. Respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí vem aquela partezinha que eu falei, olha, quando a gente não tem essa experiência nesse incômodo, né, aquele pensamento, aquela voz que não sai da tua cabeça, falei, vai dar ruim se eu teimar e ir no aplicativo de versículos, tirar um versículo e começar a pregar. Eu fico muito mais à vontade, né? Mas se não for a vontade de Deus, não vai prestar. Então eu tenho que obedecer aquela voz de comando, tipo assim, é Bíblia. E quando é Bíblia, geralmente é uma profecia ou é para abrir o entendimento de alguém que orou, né, naquela semana, né? Muitas vezes a pessoa não entendeu o recado da semana passada e fala, olha, Senhor, eu quero entender que mistério é esse. Aí a pessoa vai lá e ora. Né? Tem gente que chega pra mim e fala assim, olha, eu orei, aquela pregação falou comigo pra caramba, mas eu não entendi, ela falou, mas eu não entendi o que eu tenho que fazer. E eu já falei, não vem aqui pra mim me perguntar o que você tem que fazer, tá? Você vai e bota seu joelho no chão, faça uma vigília e ora, e Deus vai mostrar se é Deus que tá usando ou não. Aí você vai ver quem é que tá me usando. Fale, peça a Deus pra te mostrar quem é que tá me usando, pra falar com você. E o que acontece? Quando a pessoa ora e fala assim, eu não entendi a pregação da semana anterior, da semana passada. Eu preciso que o Senhor me abra o entendimento nessa outra pregação. Aí eu vou ser obrigada a, muitas vezes, falar alguma coisa para aquela pessoa ter uma compreensão melhor. Isso aí fica a dica, tá? Para quem tá ouvindo aí, né? Muitas vezes você pegou alguma coisa. Como eu te falei, minha pregação é assunto puxa assunto. Então, o que acontece? Eu tô num assunto, dou o recado para um, de repente Deus vai lá e me manda para outro. Porque de repente eu venho aqui, pá, eu sorteio de novo. Senhor, acabou? Tem mais alguma coisa para falar? Ou para emendar aqui na pregação? Então eu vou, de repente, para outro livro, tá? Então não tenho nada pautado, nada escolhido. Eu vou falar isso. Nossa, Deus me livre, acho que eu nem conseguiria fazer isso, que eu detesto estudar, gente. Não gosto de estudar, não gosto de ficar decorando nada, então eu sou ruim de Bíblia. Então o negócio aqui é no sorteio mesmo, é no tranco. Então o que acontece, tá? Tô explicando para quem tá me conhecendo agora e também as pessoas que já ouvem a minha pregação e pode pegar essa dica aí e orar e falar assim, eu não entendi. Tem coisa que eu senti que o Senhor falou, mas não tô compreendendo. Então Samuel tinha essa dificuldade, até porque, como eu li aqui, né? Que as mensagens eram escassas, tá? As visões, tá? Estava se escasseando, como diz a linguagem assim mais chata, né? Que eu não gosto de ler. Deus estava tendo dificuldade de achar alguém santo para se comunicar, tá? Então, ele não conhecia esse mistério. E ele, que a gente vai ver aqui, que ele também não estava buscando a Deus, não estava em obediência, então Deus não estava falando mais com ele. Tá bom? Então vamos lá. Aí ele continua aqui. Aí Samuel não
conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Era uma criança, era um menino, estava crescendo em sabedoria, né? Em entendimento, em experiência. E ali ele começa a ouvir uma voz. Aí fala aqui, ó, no 8. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: o Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. Tá? Então ele já entendia o mistério, né? E falou para ele ficar calmo, tranquilo, que não é fácil ficar, né? Quando Deus fala. E escutar a mensagem. E Samuel voltou para cá. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse, né? Samuel, Samuel. Aí Deus chama Samuel de novo. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel, né? Porque ele falou o que ele teria que fazer. Então ele não se levantou, não foi atrás de Eli, já ficou apavorado, com o olho na cara, falou: fala, Senhor, fala, que seu servo ouve, né? E o Senhor disse: eu vou fazer. Aí vem a bomba, né? Aí solta o míssil. Aí fala: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Aí vem eu até brinco, né? A pessoa fala assim, né? Que eu boto assim, o nome, né? Que tem muito glamour, missionária. Aí você foi para algum lugar, você fez uma missão na África, né? Na Angola, não sei aonde. Eu falei: não, filha, eu só solto míssil. Eu sou a missionária, né? Minha filha que brinca. Joga o míssil e sai correndo. Esse é o peso do missionário, soltar míssil. Entendeu? Então, muitas vezes, o nome que traz muito glamour, né? É muito bom carregar um nome, né? Que você é respeitada por um nome, não por uma missão. A pessoa pensa assim: missionária, né? Que missão você tem? Não, a minha missão muitas vezes, falar uma coisa contrária que eu gostaria de falar. Então, é soltar literalmente um míssil, né? Que muitas vezes você faz uma obra, porque quando você fala assim, missão, né? Você faz o que te agrada, você vai passear, você vai viajar, né? Você faz uma missão em vários países. As pessoas, elas se enchem muito o seu ego com essa palavra, né? Eu sou apóstolo, eu sou missionário, né? Eu sou bispo, não sei, gente. Infelizmente existe muito um orgulho atrás desses nomes. Tá? E na verdade, nós não somos nada. Nós só somos um instrumento, um vaso. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus usar. E nesse caso aqui, né, a missão de Samuel era falar uma coisa contrária à vontade dele, que não é fácil. Por isso que eu falo, eu fico apavorado quando eu pego uma Bíblia e eu penso assim: pô, não vou poder ficar em cima de um versículo, né? Porque Deus vai querer de repente falar com alguém e eu vou ser obrigada a dar entendimento em todo o capítulo. E eu brinco muito, eu falo muita coisa na hora que eu tô lendo, como agora, né? Eu fujo um pouco da leitura. E aí Deus fala: não, volta pro assunto. E a gente não quer ser salgada. Mas neste caso aqui, não tem como. Imagina, Samuel recebendo do Senhor uma ordem. Não, nem era uma ordem de falar, né, com Eli, mas era um aviso que ele ia fazer com esse povo. Olha só: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Olha só, esse era o recadinho, tá? De Deus para Samuel. Ó, no caso, né, para Samuel entregar, né? Ó, naquele dia farei contra Eli. Aí vem a palavrinha que acho que ele deve ter estremecido, porque ele estava falando com uma autoridade, um juiz, né? Farei, olha só, contra Eli tudo que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não fez parar,
Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Olha que situação. Então, ele teria que entregar essa profecia. E não é fácil para um profeta, igual eu falei. Muitas vezes a gente fala, né? Mas a palavra, quando ela não é sua, ela vem com um peso maior. Mais que você brinque na hora de entregar uma profecia, ela é pesada, porque ela vem de Deus. Ela não é sua. Você não tem como mudar aquela situação. Né? Foi o que eu falei na semana retrasada, a pregação, não tema o homem, tema Deus. Quem não ouviu, vai ouvir lá no canal leilalima.com essa pregação, tá? Aí vai entender o mistério aí. Tá, então vamos lá. Aí continuando, veio, né, essa bomba aqui, esse míssil aqui para entregar. E aí fala, Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões. Então presta atenção, Deus fala com Samuel que ele vai fazer com a família de Eli, tá? E que não haveria sacrifício, nada que Eli pudesse fazer para apaziguar a ira de Deus, tá? Então Samuel sai com aquela bomba pela manhã, tá? Se levanta, olha só. De manhã, aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Aí vem a partezinha que fala, né? Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Então é normal, gente. Para quem tem o dom de profecia, não é fácil, tá? Entregar uma profecia dessa. Mas ele o chamou, tá? Quer dizer que ele não foi, não, hein? Eli, vem cá, Samuel, vem cá. Aí fala aqui, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Aí ele continua, Deus o castigará severamente, se você não me contar tudo o que ele disse. Então ele tinha experiência com Deus, ele sabia, né, que ele não podia guardar para ele essa profecia, porque ia sobrar para ele, que foi o que eu falei na pregação da semana retrasada. Então Samuel contou tudo sem esconder nada. Por quê? Porque, né, a gente fica preocupado. Não, eu vou passar a bola para outro, porque eu não vou ficar com esse problema para mim. E ele disse, ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. Aí, gente, olha, é orgulho falar o que ele falou aqui. Por quê? Quando você recebe uma profecia, essa profecia não é boa, o que você pensa? Não, Deus vai fazer o que ele achar melhor? Não, aí você tem que orar, porque Deus, quando ele fala um negócio desse, de repente dá tempo de você mudar a história, sim, tá? Quantas situações eu já falei que aqui houve, né, casos que foram revogados e Deus não permitiu que aquela maldição caísse. Então, por isso que eu tô falando, de repente eu tô sendo repetitiva, porque é a vontade de Deus, que de repente a pessoa não entendeu o mistério. Não é para aceitar, é para revogar, tá? É para ir no altar de Deus. Não é fazer igual ele, ó, que ele faça tudo o que achar melhor. Você acha que é o melhor de Deus? Destruir o povo que ele ama? Então você vê aí uma prepotência do juiz Eli. Quando ele fala que Deus, olha só, que ele faça tudo o que achar melhor. Nesse caso aqui, parece que a pessoa, né, vamos esquecer a pessoa de Eli. Se coloca no lugar de Eli. É como se alguém te entregasse uma profecia, você fala, eu já vi, tá? Tô falando que eu já tive profecia, que eu já entreguei, e a pessoa fala assim, seja feita a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para mim. Mas está vivendo uma vida de pecado, tá? Uma vida de prostituição, né? Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso que ele está te dando esse aviso. Olha, segue essa linha. Não saia deste caminho, né? Se arrependa. Não continue. Mas você simplesmente fala, não, Deus é bom, Deus é misericordioso, eu estou debaixo da graça e Deus vai, né? Não. Aí que entra, Deus está te avisando para você mudar o seu rumo, mudar o seu caminho, não continuar temando. Então é isso que eu estou te falando. Já entreguei profecia aqui de mãe chegar para mim e falar, seja feita a vontade de Deus. Entreguei na mão de Deus. Se morrer foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que ninguém morra, e sim que se arrependa. Então teve mãe que foi entregue profecia de morte de filho aqui. E essa pessoa chegou para mim e falou, é a vontade de Deus. Eu já entreguei na mão de Deus. Se morrer, o problema não é meu. Claro que é seu.
Porque Deus está mandando você revogar, você orar, você interceder, fazer igual Moisés fez aqui em Êxodo 32. Quer ver? Acho que eu vou até lá, gente. Quando o povo de Israel levantou um bezerro para adorar, e Deus quis destruir o povo dele. Não, olha só, vamos lá, vamos ler, que aí vai abrir o entendimento aí que eu tô falando. Não é para aceitar, não é para fazer igual a Eli, que seja feita a vontade de Deus. Uma coisa é a permissão, outra coisa é Deus querer essa maldição para a sua vida. Eu vou voltar a falar, porque Deus quer que eu seja repetitiva nisso. Porque tem alguém comendo mosca. Não tá entendendo que não é a vontade de Deus, tá? Mas vamos lá, em Êxodo, vamos lá, já abri aqui, gente, ó. Aí eu vou começar aqui no Arão aqui, eu vou no versículo 5, tá? Não vai demorar muito, ó. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus ao Senhor. Olha que situação, tá? Coloca ali um bezerro de ouro naquele altar e declara que vai haver uma festa, tentando, né? Tentando confundir, né? O que Deus falou. Tipo assim, olha, eu vou sair fora. Já que o povo quer um bezerro, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse bezerro e vou consagrar a Deus. Eu vou falar que é Deus, né? Que eles vão estar adorando a Deus, não vão estar adorando o bezerro de ouro. Então nós temos essa propensão, muitas vezes, de querer achar que nós podemos confundir Deus, tá? De levantar um ídolo e falar que... Vamos colocar a própria religião, gente, tá? É um ídolo, muitas vezes se torna o seu ídolo, né? Você muitas vezes deixa de ajudar uma outra pessoa ou de financeiramente, né? De repente você tem alguma coisa para ajudar alguém, ou até dentro da tua casa, dentro da tua família, uma mãe, um pai que está passando necessidade, você vai lá, não, esse dinheiro é do Senhor. Então, por eu estar dando para o Senhor, que minha família passe fome, né? Que de repente uma pessoa que te pediu uma cesta básica, alguma outra coisa. Ah, não, mas eu vou entregar para a igreja, porque a igreja está fazendo uma campanha e eu preciso entregar essa cesta básica dentro da igreja. Não, peraí, Deus de repente levantou um mendigo, uma família necessitada para ir na tua porta pedir alguma coisa. E você fala, não, eu vou entregar na igreja, porque a igreja também está fazendo campanha de cesta básica. Então, o que acontece? Você faz o certo de uma forma errada. Porque o Espírito Santo de Deus, muitas vezes, está te usando para abençoar outras pessoas, né? Mas a tua oferta tem que ser para a igreja, né? Não é que você não tenha que dar a sua oferta para a igreja, mas é uma oferta, gente. Então, o que acontece? Saiba dividir até a oferta que vocês têm em mãos. Eu acho que se você tiver sabedoria, o seu dinheiro vai render muito, né? Eu faço o quê? Eu compro um monte de miojo, eu deixo tudo no porta-malas do carro. Por quê? Onde eu vou, vejo mendigo, eu vou entregando aqueles miojos. Eu sou a mulher miojenta. Por quê? Porque é uma comida fácil. A pessoa liga um fogareiro ali, né, debaixo da marquise no inverno, não tem nada para comer, vai comer seu miojo. Então eu sou a mulher que distribui miojo. Então, tenha outras formas de abençoar o povo. Aí muitas vezes você pega, não, então eu vou dar tudo para a igreja. Saiba dividir o seu dízimo para a igreja. Não, perdão. O seu dízimo é necessário, né? Um mandamento. Você tem que entregar o dízimo aonde você se alimenta, tá? Esquece o que eu falei. Você vai pegar o seu dízimo e vai entregar na igreja que você congrega e você é membro. Mas você tem uma oferta. De repente sua oferta é uma oferta boa. E aí você pode pegar aquela... né? Uma porcentagem daquela oferta e ajudar outras pessoas também. É uma oferta, é para Deus. Então essa oferta é para Deus, você não está em pecado. Você está abençoando, você está ofertando, você está ajudando outras pessoas. Eu falo para você, não me sinto em pecado. Eu não tenho que pegar todo o meu dinheiro de oferta e entregar para essa igreja. Eu posso ajudar outro ministério, né? Eu posso ajudar pessoas que vêm na porta da minha casa, comprar mantimento. Então, imagina, se você der tudo para a sua igreja, né? Se você ofertar só num lugar só, você não vai poder ajudar outras pessoas. Eu penso assim, então eu faço planos com a minha oferta, né, um pouco para a igreja, um pouco para o mendigo, outro para ajudar outro ministério que está precisando mais, enfim. Tá? Você não está preso, você não está numa caixinha, você não precisa pegar o seu dinheiro e falar, não, isso aqui é da igreja, a oferta eu vou dar para a igreja. Muitas vezes não, tá? É o que Deus te tocar, claro, né? O que Deus te incomodar. No meu caso, eu sou livre para fazer o que eu quiser com as minhas ofertas, tá? Mas aqui eu tô falando
que acontece que você faz a coisa certa de forma errada, que é o caso de de Arão. Arão, ele levanta um altar e coloca um bezerro, né? Aí, o que acontece? Ele acha que está agradando a Deus? Não, ele está tentando confundir, achando que vai enrolar Deus com aquilo ali. Que Deus vai falar, não, eu não posso ir contra o povo, eu não posso impedir deles fazerem isso, adorar. Ele acabou se contaminando com aquilo. Ele deu a mão às pessoas que estavam idolatrando aquele bezerro, né? Ele aceitou aquela aberração. Então, vamos lá. Aí ele continua aqui, ó. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Isso não mudou a ira de Deus, até piorou, tá? Porque é como se falasse assim, vou dar um jeitinho aqui para fazer o certo, né? Sem me prejudicar, né? Sem fazer o povo ficar com raiva de mim e sem Deus falar que eu estou envolvido nessas patifarias, nessa sujeirada. Então eu vou criar uma situação. Então isso é perigoso, tá? Porque você tá fazendo certo, tá? Mas de forma errada. Então vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Aí ele vem aqui no 6, no versículo 6, tá? Dia 32 que eu tô lendo. Ó, no dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo, olha só, hein? Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Aí vem o problema, ó. Então o Senhor Deus disse a Moisés, foi falar com Moisés, não foi com Arão, não. Arão já estava, Deus pelas tampas com Arão. Não foi falar mais nada com Arão. Isso até a gente é bom falar, viu? Crente que Deus para de falar, Deus já não vai nem mais te disciplinar, te exortar, te corrigir. Cuidado, quando Deus fica em silêncio, isso não é bom, gente. Você vê, Arão poderia Deus falar com ele, né? Chegar para Arão, não gostei que você... Deus não perde tempo de falar que não gostou. Ele silencia-se. Só isso. Ele para de falar, tá? Ó, então o Senhor Deus disse a Moisés, não foi Arão, tá? Arão fez a bagunça, mas foi o Moisés que... É igual aqui, no caso. Eli fez a bagunça, mas Samuel, uma criança, que falou, você vai chegar para ele e vai falar. Deus poderia chegar para Eli e falar, não vou falar com ele, não vou perder meu tempo para falar com ele. E nem Samuel, uma criança, dando esta profecia, ele chegou e cruzou o braço e falou, seja feita a vontade de Deus, é a vontade dele, né? É assim que ele quer, não posso fazer nada, né? Aí eu falo que a gente tem que revogar, a gente tem que orar. Já foi entregue muitas profecias aqui que mãe chega, né, falar pra mim, seja feita a vontade de Deus, entreguei na mão de Deus. Se Deus acha que vai ter que descer a sepultura, que desça. Eu não posso fazer mais nada, eu vou cuidar da minha vida. Olha só, teve mãe que teve profecias aqui, séria, falou, tem uma cilada, tem um demônio na vida do seu filho e pode levar esse filho para a sepultura. Vamos jejuar, vamos, né? Vou comprar essa briga com você, né? Eu estou em oração, você ora aí, eu oro aqui. Vamos fechar essa sepultura, que seja feita a vontade de Deus. Eu não vou perder minha vida por causa de filho. Então tem pessoas aqui que tem um coração muito duro. Deus fala, né? Que o amor de muitos vão esfriar. Olha, já está se esfriando. O amor de muitas pessoas se esfriarão nesse fim de tempo, né? Nesses finais de tempo. E assim está acontecendo. Mãe não está mais querendo buscar para os seus filhos. Não estão mais... Imagina achar um Moisés da vida que ora por uma causa, ora por um povo, para que esse povo não desça a sepultura, para que essa profecia de maldição não se cumpra. Olha, gente, isso é muito difícil. São muito poucas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus e se preocupam em tirar noites, tá? De gastar um rolo, 2 de papel higiênico chorando. Muito pouco. Eu até brinco aqui em casa, falei, meu papel higiênico lá na minha sala não pode faltar. Porque o meu papel higiênico acaba mais rápido da sala do que no banheiro. Porque é o tempo todo em vigília, é uma choradeira, né? É orando, é clamando pela igreja, é clamando pelas pessoas, as almas do WhatsApp, do canal, de pessoas que estão, né, sobre a minha orientação, que estão sendo disciplinadas através da ministração. Estou orando, não tem aqui só palavra vazia. Eu vou plantar, você vai aguar, Deus vai dar o crescimento.
Mas é isso que eu falo. Então vamos voltar para cá. Vamos lá. Então aí vem aqui, né? Então o Senhor Deus disse a Moisés, tá? Não foi falar com Arão, não. Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, olha a situação de Moisés, hein? É o seu povo. Você acha mesmo que quando eu prego e eu não oro por vocês, não há uma oração para os ouvintes da pregação, não há uma oração, né, para as pessoas que estão no meu WhatsApp, né? Imagina, é o meu povo, é assim que Deus vê, é o seu povo, Leila. Olha só, aí dá vontade de falar assim, mas eu não parei ninguém, como assim, meu povo? Mas Deus vai falar, é seu, eu te confiei, então se vira. Olha a situação de Moisés. O Arão fez a coisa errada, mas Moisés responde a coisa errada de Arão. Aí vamos lá. Aí então o Senhor Deus disse a Moisés, desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. É tudo você, tá? A partir da hora que você tem um compromisso, uma responsabilidade de orar por uma família, orar por uma igreja, orar por um filho. É seu filho. É seu marido, é seu vizinho, é sua igreja. Você vai responder, filhinho. Você é culpado de sangue, tá? Não tire da reta. É você, é seu. Deus te entregou, é seu. Você vai prestar conta dos seus filhos, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos, dos seus vizinhos. É seu povo. Então vamos lá. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguisse. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. Então, ó, aí vem aqui, ó, estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Ele vai só falando que ele está ouvindo. Entendeu? Ele chega para Moisés e ele fala, ó, estão dizendo isso, é como se, sabe, ó, é quase uma fofoca. Por que Deus não resolve? Por que Deus não extermina? Por que será? Não, Deus foi lá e falou, olha, estão dizendo, Moisés sabia de nada, Moisés não tinha nem chegado ali. E já foi avisado lá em cima. Ó, estão dizendo isso. Então Deus já foi à frente e contou. Mas ele já bota como? Seu povo. Engraçado, né? Será por quê? É porque Deus espera que você realmente tome posse do que Deus falou com você. É seu filho, é seu marido, é seu vizinho, né? São os membros da sua igreja que estão morrendo, que estão cancerosos, que estão doentes. É a sua cidade, é o seu bairro. Assim que você tem que ver. Porque Deus confiou a você aquele território, tá? Então Deus vai falar com você. E aqui, quando ele fala, né, que de uma forma assim adiantada, porque Moisés, né, foi avisado. Ele poderia, Deus, esperar, Moisés descer, chegar lá no acampamento, né, e Arão falou, ó, aconteceu isso. Não, Deus falou, você resolva. O povo que eu te entreguei é seu, tá sobre a sua responsabilidade. Aí ele fala aqui, ó, é isso que eu tô falando, vamos voltar para Samuel para não fugir muito. Samuel, quando entrega isso para Eli, e ele fala isso que hoje nós lemos ali, que seja feita a vontade de Deus, né? Se Deus achar melhor, se é o melhor de Deus, tô de boa, né? Amém. Não foi assim que Ezequias falou, né? Ah, Manassés que se estrepe. Importante que eu morra em paz, que na minha geração eu vou estar de boa. Se depois que eu descer a sepultura, Manassés vai ter que dar os pulos dele, é problema dele, com a cria dele, com a geração dele. Não é assim que Deus pensa. Você acha mesmo que chegou lá em cima e Deus não falou, eu te entreguei aquele povo, aquela geração. Eu falei, não vai se cumprir na sua geração, mas vai se cumprir na geração de Manassés. Na sua descendência vai ter maldição. Mas você falou, não, importante que eu durma em paz, que eu fique em paz, tá? Mas vamos voltar para cá. Então o Senhor Deus disse a Moisés, desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguisse. Fizeram um bezerro de ouro fundido e adoraram e lhe ofereceram um sacrifício. Estão dizendo, vou repetir porque é importante, gente.
que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Quem está dizendo isso aqui? Quem levantou o bezerro no altar foi Arão, irmão de Moisés. Quem falou para o povo que aquele bezerro era Deus e que poderia prestar homenagem era Arão. Quando Deus fala, estão dizendo, ele está falando de Arão, uma pessoa que traiu ele. Pensa bem, uma traição dessa. É como se Deus falasse para Moisés, ó, seu irmão me traiu. E fez com que todo mundo dissesse que esse bezerro era eu. Esse é o Deus deles que tirou do Egito. Eu não sou esse bezerro, tá? Então ele fala aqui. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguisse. Fizeram um bezerro de ouro fundido e adoraram. E lhe ofereceram sacrifício. Então, já deixou, gente. A partir da hora que você levanta um ídolo, seja filho, seja marido, seja mãe, o que for, seja seu trabalho, seja sua saúde, o que for. Se você idolatrar alguma coisa e passar aquilo na frente de Deus, você pode ter certeza, você já deixou. Deus para de falar. Deus para de falar com você, tá? Aí sim, as visões vão ficar escassas. Deus vai parar de falar, porque já deixou de servir a Ele. Aí vamos ler mais um pouquinho, né? Porque aí entra aquela partezinha que eu vou voltar lá, que não adianta oferecer sacrifício. Mas é aquele negócio, quando Deus fala, não adianta oferecer sacrifício, não adianta que ele fala aqui com Samuel, né? Por isso juro, a família de Eli, que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado, tá? Mas Deus, ele quer ver como que você vai reagir ao que ele falou, tá bom? Quando você se afasta, você nem tenta, você não tenta pleitear nada, você não tenta revogar nada. Você não pode desistir, porque você ama aquele povo, você ama a sua família. Você ama, igual Moisés, demonstrou amor pelo povo, né? E aí vamos lá, vamos continuar. Então, mesmo que Deus fale, igual falou, tá? Para Samuel aqui, não adianta ele oferecer nada que não vai ter conversa. Mas Deus quer ver o amor que você tem pelo povo. Existem muitos casos da Bíblia que Deus já tinha batido o martelo e Deus voltou atrás. Por quê? Teve misericórdia, porque Jeremias orou, Jeremias pediu misericórdia, vários outros profetas pediram misericórdia. E Deus falou, tá bom, Jeremias, vai ser assim, tá? Então a gente tem que amar. O amor lança fora todo medo. Nós temos que fazer as coisas por amor e não cruzar o braço. É assim, Deus decidiu, assim vai ser. Não é assim não, tá? Vamos lá, gente, vamos ler mais um pouco, ó. E continuando aqui no 9, acho que é o 9, né? Aí vamos pro 9. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. O que está acontecendo aqui? Simplesmente não adianta orar, não adianta oferecer sacrifício, não venha revogar a causa desse povo. Acabou, está resolvido, já está batido o martelo. E aí entra aquela palavrinha que a gente vai voltar para Samuel. Eu estou fazendo questão de ficar com Samuel também, porque é a palavra que eu sorteei, né, gente? Então eu não posso fugir. Vamos lá, eu vou repetir para que vocês entendam, tá? Junte essas duas causas nas suas mãos, ó. Por isso juro, a família de Eli, no versículo 14 de 1 Samuel 3, estou voltando, tá? Por isso juro, a família de Eli, que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Ponto. Olha só, vamos voltar agora para cá, para Êxodo 32, tá? Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Ponto. O que quer dizer? Não existe contraponto. Ponto. Não quero conversa. O que acontece com Samuel? Vamos lá ler a frasezinha que irritou a Deus, ó. E ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. Olha que situação. Posso fazer nada? Aí é a vontade de Deus, gente, destruir o povo.
que ele levantou para servir a ele no altar? Pensa, se é a vontade de Deus que pastores desçam à sepultura antes do tempo, sendo que tem missão, tem uma seara enorme para cuidar. Claro que não, né? Porque muitos, né, missionários, apóstolos, bispo, né, presbíteros, levitas descem à sepultura antes do tempo. Eu vejo pessoas falando: ah, Deus quis do ladinho dele, né? Era muito santo para ficar nessa terra. Por favor, misericórdia, no céu não precisa de santo, gente. Aqui precisa de pessoas santificadas, né, para trabalhar na seara. Mas tem gente falando besteira. Quando Lázaro desceu à sepultura, quando a Ludmila desceu à sepultura, né? Quanta asneira que eu vi as pessoas falavam, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que ninguém que pregue o evangelho morra prematuramente. Não é a vontade de Deus. Que nós saímos daqui sem terminar a nossa missão. No meu caso, é de soltar míssil, né? Então vamos lá, vou repetir a frasezinha. Agora, voltei aqui para Moisés. Eu conheço... Não, aí ele fala: agora não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Ponto. Não. Contraponto. Não vou... Não aceitou. Ó. Depois farei de você e de seus descendentes uma grande nação. Olha que glória, que bênção. Se Moisés fosse egoísta, hein? Simplesmente falou: paciência. Eles caçaram isso para eles. Problema é deles. O importante é que a minha descendência vai ser uma grande nação. Agora vem o 11, tá? Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques irados assim. Mude de ideia e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quanto a estrela do céu. Lembra também que prometeste que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. E, claro, a conversa não deve ter parado aí, o clamor, a súplica, né? Não parou aí. Obviamente que não. Um homem que subia um monte, ficava lá, né? Dias a fio, sem comer. Imagina. Acha mesmo que ele ia desistir? Claro que não. Olha que Deus, como nós podemos surpreender a Deus, gente. Surpreender. Aí a pessoa fala: não, ninguém surpreende a Deus. Deus já sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Por isso mesmo que ele espera que você o surpreenda. Porque o esperado do ser humano é que ele seja egoísta. Esse é o esperado. Que nós sejamos isso, porque é a nossa carne, né? Mas quando nós o surpreendamos, né? Surpreendemos. Olha que benção. Como muda. Porque você paga preço por uma pessoa que você ama. Não, você ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo. Você não quer só você ser abençoado. Você também quer ver sua família no céu. Você quer também ver seus pastores no céu. Você também quer ver os membros da sua igreja no céu. Você quer também ver a sua cidade, as pessoas, os seus vizinhos no céu. Você vai pagar preço, você vai clamar, você vai pagar noite, vai passar noite, né? Gastando rolo de papel higiênico, chorando em prol desse povo. Ó, então o Senhor Deus mudou de ideia, não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Aí entra aquele negócio que eu falei pra mãe, esse ano agora, acho que não foi mês passado, acho que foi mês passado. Mãe, mude, busque. Porque o que está para sobrevir, eu vou fazer de tudo para que não aconteça. Eu até vou pedir, porque Deus não vai querer, isso aí vai respingar em alguém. E que ele trate com você, mas não com os seus filhos. Foi o que eu pedi. E é o que eu peço. Que Deus trate com você.
A Bíblia é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados. Mas eu falo para você, quem está debaixo da graça é quem obedece a Deus. Quem está debaixo da lei é quem é religioso e idólatra. Essa para mim é a espada de dois gumes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. A lei vai se fazer cumprir, igual Romanos 2. Porque em Romanos 2 fala que você não está debaixo da graça, porque você não está respeitando esse sangue. Se você não respeita esse sangue, você está debaixo de uma lei, de uma ditadura. E aquilo vai se fazer cumprir na tua vida. Tá? É olho por olho, dente por dente. Não é fácil cumprir a lei. Só Jesus conseguiu cumprir a lei. Nem os judeus conseguiram cumprir a lei. Nenhum sacerdote que teve na face da terra conseguiu. Você acha que você vai conseguir sendo religioso com as suas obras? Não vai, meu filho. Não vai. Você vai se estafar, você vai se cansar, mas você não vai conseguir cumprir lei nenhuma. E vai ser cobrado de você. Porque você está só debaixo de uma lei. Não tem misericórdia. Você não tem misericórdia. Por que Deus vai ter misericórdia de você? Não tem. É o toma lá da cá. É a espada de... Aí a pessoa fala, mas não, vai estudar, pastor. Eu vejo pastores aí que tem estudo, hein? A mim, se ele falasse, ele não ia me ofender, porque eu nunca estudei. Nada. Tô lendo pela misericórdia a Bíblia. Agora, já vi pessoas falando, vai estudar, pastor. A lei, você está falando da lei, não existe. Existe, eu tenho experiência, tá? Se você está em pecado, você está debaixo de uma lei. Porque você não quer obedecer. Você conheceu o evangelho e pisou nele. Você não está debaixo dessa graça. Como é que você quer misericórdia? Aonde está aquela frasezinha? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Gente, é para pessoa que não conhece Bíblia. Não conhece lei. Não estou falando eu estou falando de um legalista. De uma pessoa que implanta leis, põe fardo pesado nas costas dos outros, mas não ajuda a carregar com o dedo o fardo que põe nas costas de ninguém. Eu estou falando de pastores, eu estou falando de missionários, eu estou falando de gente que está à frente para revogar uma situação, né? Para não deixar um filho descer à sepultura. Eu estou falando de pessoas que têm autoridade no mundo espiritual. Se você não quer andar debaixo da graça, você vai responder igual, acho que é Ezequiel 23 ou 18, eu não sei, gente, que fala que você come a uva, mas os filhos que ficam com o dente embotado. Aquilo é uma lei. Mas Jesus morreu, ninguém mais responde pelo pecado dos seus pais. É ruim, é ruim. Eu tô falando pra você, isso é experiência, tô passando pra você minha experiência. Eu não tô pregando palavra, porque a letra mata. De repente na Bíblia você não vai encontrar nada falando sobre isso. Assim, claramente, igual eu tô falando pra você. Mas existe sim maldição que passa de pai para filho. E vai às gerações futuras. Porque você carrega e deixa uma maldição lançada ali, vai migrando de geração a geração, porque você abriu esse portal. Só seu filho que se levantando pode fechar esse portal. E muitas vezes não vai ter força para fechar porque você já abriu. Então, experiência, não temos que discutir experiência. Muitas vezes você não tem um conhecimento teológico. Mas você passa por uma experiência e você entende o mistério de Deus. Se tem um pai, um pecado, leva a maldição para sua esposa e para os seus filhos, sim. E digo mais, até um pastor. Se ele está em pecado, ele leva a maldição para a igreja. Ele leva para os seus membros. Porque somos um só corpo. Deus fala que se cair você bater o pé numa pedra, todo o corpo sente dor. Então quer dizer que todo mundo vai sofrer por causa de um só. Isso é literalmente. Vai sofrer, porque vai ter que carregar o fardo de outras pessoas. Para de repente não levar um pastor para a sepultura, muitas vezes vai ter que distribuir as maldições. Porque tem pessoas, a maioria não estão buscando dentro da igreja. Estão ali atrás de uma religiosidade, de um gênio da lâmpada. Vou fazer 3 pedidos, vou fazer essa campanha e papum, e aconteceu e não volto mais na igreja. É assim que tá. A igreja tá assim. Você acha mesmo? Você vai ter problema. Então seja santo, para que você santifique a igreja, para que você santifique a tua casa, para que você santifique. Igual Moisés fez aqui. Pela santidade dele e pelo clamor e pelo amor dele, Deus foi lá e falou, tá bom, Moisés,
Olha só, ele mudou de ideia. Como é que não muda? Claro que muda. E digo para essa mãe aí, né? Ela sabe que eu tô falando com ela. Ela sabe. Tá? Eu falei para ela, gravei um áudio de 36 minutos particular para ela. Falei, dá tempo. Tem a Santa Ceia aí, da Semana Santa. Depois dessa Semana Santa, tá? O negócio vai pipocar. Porque Deus não vai deixar nada impuro no altar. Nada. Se conserte. Falei para essa mãe. Vai para a Santa Ceia. Se conserte. Então fica de qualquer maneira. Eu vou estar orando. Vou fazer o papel de Moisés aqui. Para Deus mudar de ideia. E para te dar força para você se consertar. Pela sua casa, pelos seus filhos. E não fazer igual ele. Tá bom, Deus escolheu assim, né? Ele acha que é melhor assim. Não, Deus não acha melhor. Tá, eu botei pra você aqui, tá? Quem entende de Bíblia e quem não entende também vai entender. Tá bem simples a forma que eu tô pregando. Não tem como você não entender de Bíblia. Tá bom? Não importa o que o médico falou do seu filho, no que um juiz estabeleceu que o seu filho vai ficar preso perpetuamente ali. Não importa nada o que aconteceu. Se seu filho tá na Cracolândia, não importa. Não importa que Deus muda de ideia. Não importa se tá preso, o advogado falou que não tem mais jeito, correr atrás de advogado. Não estou falando de advogado aqui na terra, não. Estou falando de advogado lá no céu. Pleitear essa causa, que ele vai te dar essa vitória. Seu filho que está lá numa prisão, né? Passando por rebelião, mais rebeliões, né? Sai dali. Deus tira. Não importa se o advogado falou, ele vai ficar ali 50 anos. Não fica. Não fica, gente. Não fica mesmo. Então vamos lá, vamos voltar para 1 Samuel, gente. Tá, então 18 aqui, né? Que ele fala, então Samuel contou tudo, sem esconder nada, e ele disse, ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo que achar melhor. E Samuel acredita, parece até, né, que como ele é bonzinho, né, como ele é obediente a Deus, olha que homem, ele vai aceitar, né, a família dele ser destruída, olha como ele está submisso à vontade de Deus. Peraí, não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, ele simplesmente cruzou o braço, entendeu? Tá? E Samuel, aí vem aqui, né, cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Olha que situação, porque ninguém revogava, ninguém orava, ninguém buscava, tentava saber onde estava o pecado, não queria resolver, simplesmente, Deus sabe o que faz, Deus é soberano, nós não estamos falando de soberania, de você estar passando por uma consequência de pecado e não aceitar. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a consequência de alguma coisa errada. Então nós temos que glorificar Deus independente de qualquer coisa. Deus não é culpado de nada. A hora que a desgraça cair, glória a Deus, aleluia. Tá? Deus levou, louvado seja Deus. Não temos que botar a culpa em Deus. Você é o culpado. Agora, neste caso, na hora que entrega uma profecia, você simplesmente cruza o braço e falava... entreguei para Deus. Deus sabe o que faz. Eu não vou correr mais atrás disso. Você está desistindo da sua família. Você está desistindo, né? E aí você vai responder por isso. Enfim, vou finalizar. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Né? Que lindo, né? O menino, né? Deus confiou ao menino para dar recado para um juiz, um homem experiente. Em vez dele falar, não, eu vou buscar. Mas Deus falou que não adianta oferecer sacrifício. Não adianta. Não, mas eu vou fazer, eu vou orar. Aí você vê, Ezequias, né? Ezequias, eu faço confusão com Ezequias e Zedequias. Gente, vocês me perdoem, mas quando eu começar a contar a história, vocês vão lembrar. Tá? Não sou boa de nome porque eu faço confusão. Esaú, Saul, misericórdia, é uma paçoca só. Mas quem entende de Bíblia vai entender o mistério. É só colocar no Google a historinha que eu vou contar. Ezequias, né? Olha que coisa engraçada. Como é que a pessoa é egoísta? Ele começa a orar, a hora que Isaías chega para ele e fala, olha, você prepara a casa que você vai morrer. Você não vai continuar a viver. O que acontece com um camarada quando ele fica sabendo que ele vai morrer?
Acontece que ele mete a cabeça na parede, fala, não, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar. Não vai. E não é que Deus mudou de ideia. O camarada não morreu, deu 15 anos pro camarada fazer um monte de besteira, ainda gerar um filho. Para pensar, para ser amaldiçoado. Deus deu essa oportunidade pro camarada gerar um filho nesses 15 anos. E ele não buscou. Simplesmente ele falou, vai acontecer um monte de desgraça, mas contanto que não vai cair em mim, eu vou morrer de boa, então que eles dêem os pulos deles aí, não tem nada. Pensa num cara egoísta, esse homem aí. Então, gente, o homem, quando é pra ele, ele ora, ele jejua, ele faz vigília, ele busca, ele sofre, ele chora. Mas se tiver alguém próximo, olha, gente, eu fico até triste por saber que uma mãe não ora, não busca pela vida do seu filho, sabendo de uma profecia tão ruim. Mas eu não tô nem falando dessas mães, não. Eu tô falando muitas vezes, tá? É exatamente isso. Mãe que não busca, isso aí é uma coisa imperdoável, uma mãe que não busca pela vida do seu filho. Que tá numa prostituição, numa droga, né? Tá para ser destruído. Imagina, o que Deus vai pensar de uma mulher dessa? Então, é muito triste, né? É claro, é difícil muitas vezes você, né, orar, né, para muitas vezes vou orar para um artista, né, para uma pessoa que está com câncer, está enferma, eu vou orar, eu vou buscar. Pô, é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas faça isso, faça igual a mim, põe o nome num caderninho, se você não quer citar os nomes, acha que é cansativo, que eu faço isso. Gente, o que eu orei pro Silvio Santos, misericórdia, o que eu orei, o que eu tenho orado para a Gretchen, né? O que eu tenho buscado pela vida da Tânia, pela Andressa Urach. Deus sabe aqui como eu tenho clamado por essa gente. E tô orando. Tem gente que já tá indo, tem gente, né, Preta Gil com câncer, tem buscado para se converter, para se arrepender, enfim. Então vamos supor, você não consegue falar o nome deles. O que eu aconselho? Põe num caderno, faça um caderninho de oração, põe o nome de todo mundo. E ali você vai apresentar todo dia nas madrugadas. Gente, não vai doer nada, vai? Não vai, você nem vai perder sua garganta, tá? Mas agora, você não consegue fazer isso? Vamos entender? Olha, eu acho que até dá para entender, mas agora por um filho, pelo marido, por um irmão, não tem como, por um sobrinho, não tem como, por um pai, por uma mãe. Como, gente? Não faça isso, tá? Aí você com certeza vai prestar conta desse sangue. Olha Moisés aí. Moisés conseguiu fazer Deus mudar de ideia. Ele não quis nem tentar, né? Ezequias, né? Simplesmente, o que ele fez? Para mim eu oro, mas se for para orar para outra pessoa, eu não vou pagar preço. Poderia ter mudado a história, mas não mudou. Então é isso. Tá? Então saia debaixo dessa lei, fique debaixo da graça, mas precisa andar no amor, porque esse amor perdoa muitos pecados. Quando você ama o próximo, você é perdoado de muitos pecados, quando você demonstra esse amor, tá? Isso que eu tô falando, ame mais, porque aí você vai ver, você não precisa flutuar na santidade, porque ninguém é santo 100%. Não tem como viver na santidade, gente. Olha, hoje eu estou santo, amanhã eu não sei. Você não é santo, você está, eu estou. Mas e amanhã? Posso vacilar. Não é fácil viver levitando. Então, por isso que eu estou falando, ame mais, se você quer viver mais nessa terra, tá bom? Ame mais, porque o amor perdoa muitos pecados, tá? Porque Deus sabe que nós somos pecadores, como é que pode, né? Aí você quer ser santo, você fica se valendo da sua santidade, não faça isso. Ela não tem nada para te dar. Porque primeiro, para você andar na santidade, você precisa de Deus. Você precisa dele até para ser santo, até para aceitar ele, você precisa dele. Não é você que escolhe ele, ele que te escolhe. Então você precisa dele até para aceitar essa fé, tá? Então viva nesses preceitos, busque pela tua casa. Viu que Deus parou de falar? Pense, tem alguma coisa errada. Se eu receber alguma profecia, busque quebrar aquela profecia,
tá? Não lute com a força dos seus braços pela sua família. Não adianta, muitas vezes a pessoa, eu vou arrumar um emprego e fulano de tal vai casar e vai ter a vida. Não é isso a situação. Até em Lucas 20 a gente vê que o casamento, meu Deus do céu, não vai existir casamento no céu. Para com esse negócio de que o casamento, se casar resolve, sai da prostituição e aí eu não tenho mais culpa. Tem, porque se casar com a pessoa errada, né? E se fizer família com uma pessoa que Deus não quer e Deus manda você orar para quebrar? Lá em Lucas 20 fala que não vai existir casamento no céu. Então até isso, você é responsável. Até, né, por quem o seu filho quer casar, por quem o seu filho escolhe para casar. Se Deus dá uma revelação que não é para ter aquela família, né? Aí nós somos responsáveis. Temos que vigiar, porque vai criar problema. Não adianta, lá em Provérbios 17, Deus fala que não adianta você ter um boi gordo dentro de casa, né? Não adianta. Você, quer ver, acho que fala assim, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de briga. Então vamos supor, se você não ora pela sua filha, com quem ela vai casar, para Deus colocar a pessoa certa, o seu filho, você vai ter link com pessoas que não é da vontade de Deus, com estrangeiro, e aí vai ter briga, vai ter confusão, e quem vai criar isso é quem não está buscando. Aí vem aquela palavrinha, eu vou pular até pro 26, tá? Tô em Provérbios 17, vamos pro 26, ó. Olha só, 25. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e a amargura para a sua mãe. Olha só, tá? Então não vamos ter esse tipo de problema. Se nós podemos buscar, não desista, não faça igual essa mãe. Fiquei muito triste. Se é a vontade de Deus, faça o que Ele quiser, porque eu cansei. Eu não busco mais. Ela quer viver na prostituição, ela quer viver se drogando, o problema dela. Não é a vontade dela. É porque você não está, mamãe, na presença de Deus, buscando, se consagrando. Por isso que o diabo está usando a sua filha. Até mesmo porque, para não te levar para o inferno. Ela está servindo como bode expiatório. Ela está sendo o cordeiro de sacrifício. Ela está servindo para guardar a tua alma. Então, para pensar, que tristeza. Tá bom? Enfim, gente, fica na paz. Eu acho que foi falado, não sei, mas Deus quer que vocês busquem, que vocês não desistam. Viu que Deus está em silêncio, viu que Deus está calado, né? Vê o que está acontecendo. Não se conforme com o silêncio de Deus. E se tem alguém avisando, vai botar no altar, busque. Não se levante contra o profeta, somente contra a profecia. Tá? Se for uma profecia ruim, se levante contra. Vá buscar. Vai destruir essa profecia no altar. Não aceite. Mas busque saber se aquela profecia, o que é que Deus quer, né? Que você destrua. Tá? Como é que Deus quer que você destrua? Muitas vezes, não, o profeta do diabo está repreendido, não vai acontecer. Não é bem assim. Aí não. Enfim, gente, olha, minha falácia já acabou. Fica aí com Salmos 27:8, né? Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei, tá? Então precisamos de Deus, buscar a face de Deus. A gente sabe disso, né? E muitas vezes as coisas do mundo nos iludem, né? São tão cercados de prazeres, né? De coisas assim que, não, se arrumar um bom emprego, se acontecer isso, se fizer uma faculdade, se fizer uma teologia, a pessoa está muito nesse negócio. Não fica nessa não, tá? Orgulho. Você não é um emprego, não é um bom casamento. Até um bom casamento, gente, não pode trazer a felicidade para uma pessoa. Para você ser feliz, você precisa fazer outra pessoa feliz. Se você não é feliz, você nunca vai fazer ninguém feliz. Então não bota a sua esperança num bom casamento também não, tá? Então foi pregado muita coisa, tá bom? Muita coisa naquela pregação, né? Não tema um homem, tema Deus. Eu acho que vocês deviam ouvir, tá? Essa pregação e dar seguimento a esses conselhos que vêm do trono de Deus, tá? É melhor, tem até Salmos também, 118, versículo 8, é melhor buscar o refúgio no Senhor, olha só, do que confiar nos homens, tá? Porque aí você vai estar guardado, tá bom? Não busque com a sua força, não. Você pode tentar resolver uma questão,
de repente financeira, criar uma situação, mas aí você está ajudando uma pessoa a fazer uma coisa que Deus não quer, tá? Você pode até abençoar uma pessoa e com dinheiro, né? Mas de repente não é o que Deus quer que você ajude. Deus quer que você dê a profecia, fale abertamente, ó, se fizer isso vai quebrar a cara. E orar para que não ande nesse caminho, tá? Muitas vezes o dinheiro não vai resolver, só vai atrapalhar, viu? Se de repente uma porta de emprego não abre, é porque Deus não quer. Aí você já pensou nisso, que Deus não quer muitas vezes que abra uma porta de emprego para que você não faça um casamento errado, para que você... Olha, gente, Deus trabalha de formas que você nem imagina, hein? Às vezes a pessoa, não, mas eu vou comprar meus móveis, vou comprar meu apartamento, e quando você arrumar um emprego assim, se eu terminar uma faculdade assim, aí Deus tranca tudo, não abre nada, fecha tudo. Por quê? Porque Deus não quer. Ó, é fácil de entender o que Deus quer, o que Deus não quer, tá? De repente joga um filho dentro de uma cadeia, puxa, mas não é possível, não é isso. Mas Deus quer, porque se ficasse no contrabando, né, nas drogas, morreria. Olha, Deus tem um amor que você não entende. E esse amor dele é genuíno, tá? É puro, é ágape, tá bom? Enfim, Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitiu. Acho que eu falei tudo que Deus me mandou falar, gente. Fiquei realmente em cima dos versículos de Samuel, até dei uma andadinha na Bíblia um pouco, que Deus foi me orientando, mas eu não posso fugir do que Deus mandou falar, tá? Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir. Não sei se eu já falei isso, mas tô repetindo. E quem for receber o áudio, que eu vou entregar é áudio, vai lá, escreve leilalima.com e vai ouvir as pregações que foi citada aqui, tá? Deus abençoe, beijo.